Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dá-me a tua divina vontade, vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que farei durante este dia. Amém, Fiat. Meditação e partilha do Livro do Céu da Serva de Deus, Luísa Picarreta, 6 de junho de 1903. Jesus ensina-lhe como se comportar no estado de abandono e de sofrimento. Depois de ter passado dias amargos, de privações e sofrimentos, esta manhã encontrei-me fora de mim mesma com o menino Jesus nos braços. E eu mal o vi, disse: Ah, querido Jesus, como me deixaste sozinha? Pelo menos ensina-me como devo comportar-me neste estado de abandono e de sofrimento. Ao estarmos sozinhos, na privação de Jesus, ela quer saber como devemos nos comportar na privação dele, estando nesse estado em que ele não vem. Luísa não tinha outra ocupação senão a de Jesus. E aqui, aos filhos da divina vontade, segue o mesmo padrão. Não se tem outra ocupação senão a buscar Jesus, nos escritos do livro do céu. Mas também os nossos deveres de ofício devem ser cumpridos. Não devemos aqui aderir o ensinamento de Jesus para que também não aconteça de que não nos deixamos levar pelo nosso eu. É o que foi dito até na live ontem. O voltar para si. Não podemos voltar para nós mesmos, mas estar continuamente suspensos em Deus, em ocuparmos apenas dele, das coisas dele. O voltar para si acarreta uma infinidade de situações que gravemente pode nos prejudicar no nosso seguimento a Jesus, na nossa vida divina, nesse exercício de santidade divina. Então é o que ela diz e que serve para todos nós. Ensina-me como devo comportar-me neste estado de abandono e de sofrimento, em que, pode-se dizer, em que a minha vontade quer me arrastar, me carregar para longe de ti. Porque o que nos afasta de Deus é propriamente ela, a nossa vontade humana, o voltar para si, o tirar os olhos de Deus e colocar em si. Então ele vem a trazer o modo. Ele disse: minha filha, tudo que tu sofres nos braços, minha filha, tudo que tu sofres nos braços, nas pernas e no coração,
oferece-o juntamente com os sofrimentos dos meus membros, recitando 5 glória ao Pai, e oferece-o à divina justiça pela satisfação das obras, dos passos e dos maus desejos dos corações, que continuamente são cometidos pelas criaturas. Une ainda os sofrimentos dos espinhos e dos ombros, recitando 3 glórias ao Pai, e ofereça-os para a satisfação das 3 potências do homem, tão deformadas, de não reconhecer mais minha imagem neles, e tenta manter tua vontade sempre unida a mim. E tenta manter tua vontade sempre unida a mim, e em contínua atitude de me amar. Tua memória seja o sino que continuamente ressoa em ti, e te recordes o que fiz e sofri por ti, e quantas graças fiz à tua alma, para me agradecer, porque a gratidão é a chave que abre os tesouros divinos. A tua inteligência não pense, não se preocupe com outra coisa senão em Deus. É o que falávamos, né, na live ontem sobre a paixão de Cristo, né, do que ela é para a humanidade, né, essa fonte inesgotável de bênção, né, de cura, de fortaleza, de santificação, né, de expiação, de reparação, né, a qual podemos tomar deles, né, e desses méritos de Jesus, né, e continuamente ofertando ao Pai, que é o que ele diz aqui, né, ao recitar, né, aqui minha filha, que tudo o que sofres nos braços, nas pernas e no coração, oferece-o juntamente com o sofrimento dos meus membros, recitando 5 glória ao Pai, né, e oferece-o a divina justiça pela satisfação das obras, dos passos e dos maus desejos dos corações. Então aqui o que já faz, né? Já faz menção aqui, né? As 5 chagas de Jesus, né? Das obras, os cravos, né? De suas mãos, dos passos, os cravos, né? Que foram pregados aos seus pés, né? E a lança que transpassou o seu coração, né? Aqui reparando, né? Os passos, as obras e os maus desejos, né? Do coração do homem, né? E como dizia, né? Na live, esse ato único de Deus que, né, corresponde também à sua paixão, né, que está em contínuo, né, um contínuo morrer, né, se ofertar a Deus, oferecemos, né, essa graça em reparação à condição em que a humanidade se encontra, né, naquilo que ele acaba de dizer. E foi dito também, né, que a coroação de espinhos que Jesus sofreu foi para reatar os pensamentos dos homens ao pensamento de Deus. Então vemos o quão transtornado está, né, a mente humana, né, mediante o grande sofrimento que Jesus sofreu na sua coroação, né, a qual foi coroado, né, por várias vezes. Se me lembro bem, nas 24 horas da paixão, cita ali 3 vezes, né, foi tirada essa coroa, né, da cabeça dele e colocado novamente, né, cuja qual os espinhos quebravam-se as pontas, né, dentro da sua cabeça, ao tirar e a colocar, né, novamente. Então toda essa dor, todo esse sofrimento, né, isso que ele diz, né, que o que ele sofreu internamente não tem proporção com aquilo que ele sofreu, né, na sua carne, no seu corpo, né, externamente, fisicamente. Muito maior era a dor, né, espiritual que ele vivia. Então aqui as 5 chagas
em satisfação, né, pelas obras dos passos e dos maus desejos dos corações que continuamente são cometidos pelas criaturas. O sacrifício que Jesus fez, né, foi em âmbito universal, né, para a criatura humana do passado, presente e futuro, e tomamos, né, por obra da divina vontade, esse mover, esse agir, né, divino, né, em ato presente, banhar toda a humanidade, né, com esses méritos, até o que é dito, né? Isso se dá na Santa Missa. Em cada Santa Missa, né, o Padre move esses méritos, né, esses atributos de Cristo, de modo a ser derramado sobre toda a humanidade. Né? E na divina vontade temos esse mesmo poder, né? Deus, Jesus nos coloca em nossas mãos esse mesmo poder de mover novamente, né, todos esses méritos e benefícios, né, da sua paixão em prol de toda a humanidade. Né? Igual aqui a que se refere o que ele está dizendo, através desses 5 glória ao Pai que rezamos. Né? E na divina vontade, né, nos atos que fazemos. E aqui une ainda os sofrimentos dos espinhos e dos ombros, recitando 3 glória ao Pai. E ofereça-os para a satisfação das 3 potências do homem, a memória, a inteligência e vontade, tão deformadas, de não reconhecer mais a minha imagem neles. É exatamente o que recitávamos, né, que meditava no trecho anterior. O quão deformado, o quão desordenado está o homem, a ponto de não ser reconhecida a imagem de Deus nele. Né, se animalizaram, né, pior, né, se demonizaram. Né, o homem está demonizado, né, porque vive em função, né, de satisfazer os seus apetites carnais baixos. Né, a sua memória, inteligência e vontade está longe daquilo que deveria ser, né, orientado, né, para longe daquilo que deveria estar, né, de modo a ser essa imagem, né, de se reconhecer a imagem de Deus. Né? Quando se diz a imagem, é justamente aqui nesse ponto, né, a qual Deus nos fez a sua imagem e semelhança, ou seja, dotados, né, de atributos divinos, que é a inteligência, memória e vontade, cuja qual nenhuma outra criatura possui esse grande dom, né, essa grande graça, o livre-arbítrio. Né? De igual forma também, a única criatura que está na desordem, né, que se fez chacota de toda a criação, como foi dito de Adão, né, é o homem, né, que abandonou a vontade de Deus para querer viver da sua vontade própria. E quanto tem custado, né? Custou o sacrifício de um Deus, né, trazer o homem de volta. E ainda assim encontra-se, né, 2000 anos depois de tudo que Jesus fez, encontra-se o homem, nos dias de hoje, se afastando, né, ainda mais dele. Né? Ofereça-os para a satisfação das 3 potências do homem, a memória, a inteligência e vontade, tão deformadas, de modo a não reconhecer mais minha imagem neles. Então aqui vem também, né, e tenta manter tua vontade sempre unida a mim. Né? Manter a nossa vontade sempre unida à vontade de Deus. Então aquilo que nos acontece é vontade de Deus, aqui no caso da Luísa, passando dias amargos, como ela vai dizer, né, sob a privação do meu bom Jesus. Então Jesus não vinha, né, continue, né, buscando a Ele, a vontade dEle.
Tenta manter tua vontade sempre unida a mim e em contínua atitude de me amar. Ele vindo ou não, amamos, na alegria, na tristeza, no gozo, na angústia, amemos, aceitemos como vontade de Deus. Tua memória seja o sino que continuamente ressoa em ti e te recordes o que fiz e sofri por ti. Termos esse sino continuamente, na nossa cabeça, de modo a não esquecer de modo algum, aqui, o que fiz e sofri por ti. Se estamos sofrendo algo, não é nada diante do que Jesus fez e sofreu, por nós. Então unimos-nos tudo, como ele disse acima, a ele. Unimos os nossos sofrimentos ao sofrimento dele e ofertamos ao Pai, como reparação pela os atos, a atitude da humanidade, as obras, os passos e os maus desejos, de seus corações. Então só aqui temos trabalho, por toda uma vida. Ainda que Jesus não viesse mais, aqui temos matéria para trabalhar o resto da nossa vida. Essa é a sua paixão. A recitação da paixão de Cristo. A meditação de tudo que ele fez e sofreu por cada um de nós. E quantas graças fiz à tua alma para me agradecer. O quão gratos temos de ser a Deus porque ele nos livrou da vida passada que tínhamos, que vivíamos, cuja qual se permanecêssemos, muitos de nós provavelmente até a esta altura já estaria condenado. Então, por graça e misericórdia de Deus, estamos aqui felizes e gratos a Ele por teu amor, por nos trazer os seus conhecimentos, e a graça de mais um dia, acordarmos para vivermos para a glória dEle, buscando amar a Ele, para agradecer, porque a gratidão é a chave que abre os tesouros divinos. O ser grato. A tua inteligência não pense, não se preocupe com outra coisa senão em Deus. Deus não perdeu o seu domínio, o seu senhorio, a sua autoridade. O mundo está em suas mãos. As realidades difíceis, que aos olhos humanos parecem difíceis e impossíveis, não é longe, de Deus, não está longe, de Deus. O que quero dizer é que Ele tudo o fará, Ele tudo o fará para o bem de todos. Ele tudo já o fez, mas que também respeita a liberdade que Ele mesmo deu a cada criatura. Mas da parte dele não faltará meios para trazer tal criatura de volta a Ele. Então é o que Ele vai dizer, Não se preocupe, que a tua inteligência não pense, não se preocupe com outra coisa senão em Deus. Ocupemos-nos dele, das coisas dele. Não nos preocupemos, não nos transtornemos, com a situação do mundo, a situação das pessoas. Ocupemos-nos em dar amor, em corresponder a Ele. Se você fizer isto, eu encontrarei em você minha imagem e nela tomarei
a satisfação que não posso receber das outras criaturas, né? Porque é a condição em que os outros estão, né? Contrárias a tudo isso que Jesus disse aqui, né? Estão transtornados, estão perturbados, né? Desesperados com os acontecimentos do mundo. E uma vez não se voltando para Deus, não se ocupando das coisas dele, não medita a paixão de Cristo, né, está isenta, né, de suas vidas, né, como dizíamos, né, na live, no trecho que foi trazido. Né, então, o que se ocupa em assistir os noticiários, né, acarretando assim mais perturbação, né, para suas mentes. Então, Jesus nos chama a agir, né, da maneira correta, né, que é exatamente oposta ao que a grande maioria vive. Né? Se você fizer isto, eu encontrarei em você a minha imagem, e nela tomarei a satisfação que não posso receber das outras criaturas, porque não encontra nelas a imagem, né, de Jesus, a paz, a serenidade, né, ainda que em meio ao sofrimento. Né? O que se vive é ao contrário, né? Em meio ao sofrimento se perturba ainda mais. Né? Isto você o fará continuamente, porque se contínua é a ofensa, contínua deve ser a satisfação. Então essa é a postura, né, que viveremos até o fim dos nossos dias. Porque se contínua é a ofensa, contínua há de ser a reparação, a satisfação. Então eu continuei: ah, Senhor, como me fiz má, até gulosa me tenho feito. Né? Como me fiz má, até gulosa me tenho feito. E ele: minha filha, não temas. Quando uma alma faz por mim, quando uma alma faz tudo por mim, tudo que toma, até os mesmos consolos, eu o recebo como se restaurasse meu corpo sofredor. Aqui ela vai dizer, né? Como me fiz má, até gulosa me tenho feito. Primeiro momento, primeira coisa que vem à cabeça, né, é o comer demais, a ansiedade, né, em que ela se encontrava, mas ela não comia. Esse gulosa que ela está dizendo aqui, eu entendo que é, né, a busca dela por Jesus. Ela já vivia isso, né, ela já estava ofertando a Deus, né, os sofrimentos dela unido aos sofrimentos, né, de Cristo. De certa forma, ela já estava fazendo o que ele havia orientado, né? E até por demasiado, né? Como ela diz, né? Fiz gulosa até. Então ele diz: ah, minha filha, não temas. Quando uma alma faz tudo por mim, né? Então ela fazia por ele, se faz por ele, não para a satisfação própria, né, dela, aqui no caso, quando se faz tudo por mim, tudo que toma, até os mesmos consolos, eu recebo como se restaurasse meu corpo sofredor, e aqueles que lhes são dados os considero como se os dessem a mim mesmo. Tanto que, se não os dessem, eu sentiria pena por isso. Mas para tirar toda dúvida, cada vez que te derem algum alívio e sentir a necessidade de tomá-lo, não só o farás por mim, senão que acrescentarás: Senhor, tento reconfortar teu corpo sofredor no meu. E aqui são as consolações humanas, né, que Deus nos proporciona, né, as consolações que podemos receber, né, acolhemos, né, como também, né, a graça que Deus nos dá, algum alívio, né,
porque Ele conhece, né, a cada um de nós. Então, à medida que seja vontade dele de recebermos alguma consolação, algum alívio, né, permanecemos em paz e aceitamos, né, aceitamos essa consolação e unimos-nos a Ele, né, também, né, como Ele vai dizer, cada vez que te derem algum alívio e sentir a necessidade de tomá-lo, não só o farás por mim, senão que acrescentarás, Senhor, tento reconfortar teu corpo sofredor no meu. E assim o é, porque Ele, vivendo em nós, né, recebe dele mesmo aqui a consolação, o alívio, né, a fim de podermos nós reconfortar, né, o corpo sofredor dele no nosso, entende? Então, enquanto dizia isto, pouco a pouco retirou-se dentro de mim, e eu não ouvia mais e não podia falar mais. Sentia tanta pena que pela dor me teria feito em pedaços para poder encontrá-lo de novo. Então me pus a rasgar na parte do interior, porque se tinha fechado, e assim o encontrei e com suma dor disse: Ah, Senhor, você me deixa. Não és talvez tu a minha vida? E senti não só a alma, mas também o corpo se destroça tudo e não resiste à força da dor da tua privação. Tanto que, então, neste caso, me parece que deva morrer. Meu único consolo é a morte. Mas enquanto isso dizia, Jesus me abençoou e de novo se retirou em meu interior e desapareceu. E eu me encontrei em mim mesma. Então é esse contínuo morrer, né? Ainda que queiramos fugir da realidade em que nos encontramos, não vai mudar, né? Este sofrimento perdurará até o fim de nossos dias, né? A dor de não poder, né, se unir por definitivo a Ele. Mas é certo também que devemos entender que fazemos muito mais estando aqui do que se partíssemos, né, desse mundo. Tanto que a vida na divina vontade só é vivida hoje, aqui, agora, enquanto estamos em vida. Então, alegremos-nos no sofrimento, né, de estarmos ainda na prisão do corpo e tendo que nos submeter a esta privação de Jesus, né, a irmos à luta que ele diz, né, até casa aqui com o que ele dizia no trecho anterior. Ele vai dizer: no entanto, deves saber que cada vez que te dispõe a fazer o sacrifício da morte, outras tantas vezes te dou o mérito, como se realmente morresses. E isso deve ser de grande consolação para ti, muito mais porque te conformas principalmente a mim, porque minha vida foi um contínuo morrer. Então, nos consolemos com isso, né? Em repetirmos a vida de Jesus, em ser esse contínuo morrer, né? Para que se viva o seu divino querer em nós. Então, entenda aqui, né? Mostra aqui que realmente a criatura está disposta a abrir mão da sua própria vida para estar, né, mais uma vez e continuamente unida a Ele. Que é o que ela vai dizer. Enquanto dizia isto, pouco a pouco retirou-se dentro de mim. Jesus retirou-se dentro dela. E eu não ouvia mais e não podia falar mais. Aqui já, né?
aquela secura, né, na garganta, aquela dor. Sentia tanta pena que pela dor me teria feito em pedaços para poder encontrá-lo de novo. Então me pus a rasgar na parte do interior porque se tinha fechado, né? Como se ela rasgasse e abrisse o peito dela, né, para o encontrar novamente. E assim o encontrei e com suma dor disse: Ah, Senhor, você me deixa. Não és talvez tu a minha vida? E senti não só a alma, mas também o corpo. Se destroça tudo e não resiste à força da dor, da tua privação. Tanto que então neste caso me parece que deva morrer. Meu único consolo é a morte. Mas enquanto isso dizia, Jesus me abençoou, né? Jesus me abençoou e de novo se retirou em meu interior e desapareceu. E eu me encontrei em mim mesmo. E aí o que dizer, né? O que vem a dizer aquela palavra, né? A tua graça me basta, né? A tua graça me basta. Seja feita, né, a vontade de Deus. Aqui o que ele dizia, né, um pouco acima sobre o alívio e a consolação. Ele mesmo tinha, né, Nossa Senhora, que dava a ele muitas vezes o alívio. Muitas vezes não, sempre, e o único lugar onde ele encontrava esse alívio, né, na terra. O alívio, a consolação estava nos braços de Nossa Senhora, né, cuja qual ele a teve, né, junto dele. E bem como também quando Ele quiser nos dar algum alívio, alguma consolação, ofertamos também, né? Aceitamos e oferecemos também a Ele, né? Como forma de repetir aquele ato, aqueles atos que Nossa Senhora fez, né? Para dar a Ele o alívio, a consolação, uma vez que ela era a única que o compreendia. Portanto, só com ela ele poderia, né, desabafar. E quantas foram as vezes que nem a isso lhe foi permitido, porque os assuntos que ele deveria tratar com ela, né, não era cabível, né, que se discutisse diante dos apóstolos, pois não entenderiam, né, às vezes até se escandalizariam, né, assim como a dor que ele sentia, né, do Judas. Esse é um dos pontos a qual ele não poderia falar, né, na frente dos apóstolos. Então, muitas das vezes, ele mesmo ficava privado, né, da sua mãe, ficava privado até mesmo, né, de Deus, né, como assim foi, né, no alto da cruz, né, cuja qual ele bradou, né, por que me abandonaste? Né? Mas sabemos que não é Deus que o havia abandonado, mas é a criatura humana que abandonou a Deus, né? Então, foi o grito de Deus, né? Por que me abandonaste? Né? Por que me abandonaste? Né? Tem tudo aqui, eu te dou tudo, né? Eu fiz tudo para você. Por que me abandonaste para ir correr atrás do quê? Né? O que vai indo cheirar nesses lugares? Né? Fica aqui comigo, tem tudo aqui. É como lá, né? O que o pai disse, né? Lá da passagem do filho pródigo. Está sempre comigo, né? Tudo que é meu é teu. Não há necessidade de buscar nada lá fora, tem tudo aqui, tens tudo aqui. Então sigamos aqui, né? O
que Jesus nos pede a fazer. Tenta manter tua vontade sempre unida a mim. Manter a nossa vontade unida a Ele. E em contínua atitude de amar a Ele. Os nossos pensamentos, a nossa memória sejam um sino que continuamente ressoa e nos recorde o que Ele fez e sofreu por cada um de nós. E quantas graças nos fez, fez a nossa alma. E para agradecer, porque a gratidão é a chave que abre os tesouros divinos. Sejamos gratos por tudo que Ele nos fez e gratos pela vida que nos mantém, a vida dele que nos mantém, a fim de que dia após dia possamos oferecer a Ele o sacrifício de nossas vidas na divina vontade, a fim de que derrame as suas graças e bênçãos por sobre toda a humanidade. É o que ele vem a dizer aqui, a oferta de suas 5 chagas, para reparar os passos, as obras e os maus pensamentos dos homens. A coroa de espinhos para reatar os pensamentos, a ferida do ombro, a coroação de espinhos, para reparar as três potências do homem, a memória, a inteligência e vontade, cuja qual está tão desorientada, tão desordenada para aquilo que deveria estar, que deveria ser a imagem e semelhança de Deus. Então, que nos gastemos e nos desgastemos, como Luísa diz aqui, que nos façamos em pedaços. Não só para nós nos encontrarmos com Ele e unirmos definitivamente a Ele, mas também para que toda a raça humana o encontre. Para que todos deixem que a sua vontade penetre em seus íntimos. E constitua-se assim vida deles à vontade de Deus e não mais a desordem da vontade humana. Então, como Luísa disse no final, que depois dela o encontrar novamente, com todo o esforço que ela fez, Jesus a abençoou e mais uma vez a deixou. Então, que recebamos essa bênção de Jesus e sigamos com o ofício, com o trabalho que Ele nos passou, fielmente, constantemente, até que se venha o reino, até que o reino da divina vontade se estabeleça, ou até que se conclua o tempo que temos aqui na Terra, dedicando e ocupando-se unicamente, exclusivamente daquilo que é a vontade de Deus, o seu divino querer, a busca de ter, de absorver, de adquirir esses conhecimentos e partilhando aqui as nossas experiências com todos, a fim de que esses conhecimentos, essas verdades alcancem os corações de todos. Amém, fiat. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, fiat. Aquele que nos criou, o Pai, o Filho que nos santificou. Ou seja, o Pai que nos criou, o Filho que nos resgatou do pecado, nos resgatou da vida humana, da nossa vontade humana decaída, oposta a Deus. E agora o Espírito Santo que nos santifica, que não nos contentemos em
alcançar a salvação e passar anos afinco no purgatório, né, para aprender o que deveríamos ter aprendido já aqui em vida e que por graça de Deus está em nossas mãos, né, os conhecimentos do céu, né, do livro do céu. Então que busquemos arduamente, né, esse se santificar, né, o ser santificado pelo Espírito Santo. É o mínimo que podemos fazer, né? Isso é o mínimo diante de tudo que Deus fez e faz por nós. Amém, Fiat. Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat.